Capítulo 4. Nos aeroportos, a numeração das pistas corresponde às suas direções. Se uma cabeceira tem o número 03, por exemplo, isso significa que um avião dela decolando, ou nela pousando, tem proa aproximada de 30º. Se a cabeceira for 18, o rumo será 180º. E assim por diante. Como o Varig 254 decolou da pista 07, saiu no rumo 70º, vale dizer na radial 70 de Marabá. Após a decolagem, o trem foi recolhido. Marabá chamou o 254 e pediu-lhe que reportasse assim que atingisse o nível 180, 18.000 pés. Ciente, Zilli acusou a recepção. Marabá limitou-se a responder o operador do aeroporto, para logo em seguida chamar Belém e informar que o 254 decolara aos 35, 8h35 da noite Zulu, 5h35 da tarde local. O RG 254 seguiu subindo na V2, velocidade que garantiria a dirigibilidade do avião caso ocorresse a perda de um dos motores. Iniciou uma longa curva de 158º para a esquerda, ao invés da pequena curva, 41º, no mesmo sentido, que deveria fazer para tomar a direção de Belém. Passou paralelamente à ponte rodoviária sobre o rio Itacaiunas que, logo abaixo, deságua no Tocantins. Segundos depois, cruzou o próprio Tocantins, que ali faz um S, comprido e desengonçado. Quando a barra móvel do HSI se posicionou sobre a barra fixa que apontava para o rumo 270, o Boeing nivelou automaticamente as asas e seguiu rumo oeste, mantendo-se em ângulo de subida. Em vez de se manter do lado leste do Tocantins, e seguir em direção a Belém tendo o rio à sua esquerda, o Varig 254 voltou a cruzá-lo. Afastou-se de seu leito e voou para o coração da floresta. Do cockpit, era possível ver o sol escorrendo para o horizonte, bem à frente do nariz. Se a proa estivesse correta, o sol se poria à esquerda do avião. Se um dos pilotos prestou atenção à posição do sol, não deve ter estranhado, nada mais lógico que, num voo rumo do 170º oeste, o sol poente se encontre à proa. Na cabine de passageiros, a chefe de equipe Solange e as comissárias iniciaram o serviço de bordo que, naquela etapa, consistia em sanduíche de queijo e pequenos salgados, além de bebidas que serviriam de um carrinho. O engenheiro Epaminondas Chaves prestava atenção ao voo. Natural de Marabá, já voara inúmeras vezes entre sua cidade e Belém. Achou estranho o Tocantins ter se afastado para a direita. Mas não se preocupou muito. O avião poderia estar se desviando de uma formação de nuvens, ou coisa parecida. O piloto Wilson Alencar, entretido com um jornal, não prestou atenção ao sol nem ao rio. Nem mesmo olhou para baixo. Só por isso não percebeu que o avião tomara rumo errado. Naquela rota, o Wilson conhecia os rios, as fazendas e até os currais. Depois da decolagem, o italiano Giovanni permaneceu, durante alguns minutos, contemplando a paisagem desolada a oeste de Marabá, na qual se destacavam troncos de árvores nus e enegrecidos pelas queimadas. Logo se cansou. Abriu uma revista e passou a fazer palavras cruzadas. Com poucos passageiros, e quase nenhuma carga, o Varig 254, leve, ganhou altura rapidamente. Logo cruzava o nível 140, 14.000 pés, sempre em ângulo de subida. Os relógios do painel de instrumentos do cockpit marcavam 8h41 da noite Zulu, correspondentes às 5h41 da tarde, hora de Marabá e Belém. Dentro de pouco mais de uma hora, o negro da noite se sobreporia ao verde da floresta que começava a surgir abaixo. 2.000 quilômetros ao sul dali, o jogo de futebol permanecia 0-0. O Brasil atacava e o Chile se defendia, embora os chilenos é que precisassem da vitória. O advogado Fidelis Rocco, embarcado em Brasília, indagou de uma das aeromoças o tempo de duração do voo. Ela respondeu que, mais ou menos, 50 minutos. O mecânico José de Jesus Manso, que, assim como Chico Fukuoka, embarcara em Uberaba e se encontrava a bordo do RG 254 desde as 11 da manhã, deu uma olhada no relógio.
Quase 6 da tarde. Observou que diversos passageiros lamentavam não estarem vendo o futebol, principalmente um homem que falava alto e parecia bêbado. Às 5h43 da tarde, o RG-254 informou a Marabá que cruzara o nível 180, 18 mil pés, e subia para o FL-250, 25 mil pés. Marabá deu ciente e informou que o contato com o Centro Belém deveria ser feito em 128,2 MHz, VHF. O copiloto Zili conferia os dados do voo. A distância entre Marabá e Belém era de 241 milhas náuticas. Tendo decolado de Marabá às 5h35 da tarde, e sendo de 48 minutos o tempo previsto da etapa, o PPVMK deveria tocar o solo do aeroporto Val-de-Cans às 6h23 da tarde. No percurso, queimaria 2.400 quilos de combustível. Haveria uma sobra de quase 3 toneladas, suficientes para irem até o aeroporto alternativo, Macapá, e ainda voarem mais de 1 hora. Às 5h49 da tarde, atingiram o nível de cruzeiro. O Boeing foi nivelado. Entre os passageiros, só os ouvidos mais atentos perceberam uma ligeira redução no ruído das turbinas. No Rio de Janeiro, terminara o primeiro tempo da partida de futebol. A bordo do Boeing, algumas crianças estavam irrequietas. Giuseppe Melazzo, 3 anos, confinado havia mais de 5 horas, embarcara em Goiânia, pulava do colo da mãe, Kátia, para o da avó, Josete, do outro lado do corredor, sob o olhar indulgente das comissárias. Paulo Altieri estava louco para saber do jogo. Aproveitou que uma comissária passava e pediu-lhe para perguntar na cabine de comando. A moça foi até lá, fazer a indagação. Os pilotos chamaram Marabá, pelo rádio, souberam que estava no intervalo e que o placar continuava 0-0. Em vez de levar a resposta diretamente a Altieri, a aeromoça divulgou a informação pelo Passenger Addresser. José Maria Gadelha conversava com Ruth Tavares, sua funcionária no Ibama. Embora conhecesse bem a rota Marabá-Belém, Gadelha não prestara atenção à decolagem nem acompanhava a navegação. O cockpit, o PMS, o tal instrumento burro, mostrava que Belém encontrava-se a 89 milhas náuticas. Nada mais inexato. O Boeing sobrevoava a Serra dos Carajás. Prosseguindo em sua rota equivocada, logo adiante interceptaria o rio Xingu, que, como o Tocantins, corre no sentido sul-norte. Se Garcês e Zilli estivessem balizando lateralmente a navegação, como prescrevem as normas de pilotagem, teriam feito naquele momento a verificação da passagem do VOR de Tucuruí. O VOR é um equipamento que emite ondas de rádio em todas as direções. Um instrumento no painel do avião aponta para a direção de onde procede a transmissão. Sendo assim, se os pilotos tivessem balizado Tucuruí, o sinal teria se revelado à direita, no trecho Marabá-Belém o sinal tem de vir da esquerda. Se, em seguida, num processo de cross-check, tivessem sintonizado o VOR de Carajás, que sairia do ar dentro de 32 minutos, encerrando sua jornada diária de trabalho, teriam plotado Carajás a sudeste, e não a sudoeste, caso da rota Marabá-Belém. Com esses procedimentos, teriam detectado o engano de proa e, através de um exercício simples de trigonometria, beabá da navegação aérea, plotado o ponto exato onde se encontravam. Não fizeram nada disso. Simplesmente continuaram voando para oeste, em direção ao pôr do sol. No Rio de Janeiro, teve início o segundo tempo da partida. Logo aos 4 minutos, Careca entrou na área do Chile, deu um corte seco em 2 zagueiros, tirando-os da jogada, e chutou para o gol. O goleiro Rojas ainda defendeu parcialmente. Mas a bola escapou de suas mãos e foi morrer mansamente na rede. Gol do Brasil. 1-0. Em etapas curtas, como Marabá-Belém, o tempo de voo em altitude e atitude de cruzeiro é muito pequeno. Já havia alguns minutos que o 254 procurava entrar em contato com Belém, através de VHF, para pedir autorização para a descida. Mas como se encontrava a grande distância, e se afastava cada vez mais, para oeste, os pilotos,
por mais que tentassem, não conseguiram falar com o centro. Foram socorridos por outra aeronave da empresa, que cumpria o voo RG-266 e também se dirigia ao Val de Cans. O 266 interceptou a mensagem e fez a intermediação entre o VMK e Belém. Aproveitando-se da ponte, o 254 solicitou autorização para descer para o nível 200. Positivo, respondeu Belém ao 266. O 254 está autorizado para 200. Pede para ele continuar tentando um contato em VHF. Se fosse dotado de um radar de aproximação, o centro teria percebido que o RG-254 não se encontrava na área. Mas Belém não dispunha desse equipamento. Mesmo sem contato por VHF, Garcês não desconfiou do erro de rota. Prosseguiu estimando sua posição tão somente pelas indicações decrescentes do PMS. Passados alguns minutos, o RG-254 voltou a tentar contatar Belém em VHF, nas frequências 128,2 e 125,2, sem sucesso. Precisou usar novamente o RG-266 para informar a Belém que atingira o nível 200, 20.000 pés, que voava no rumo 270, na radial 90 da cidade, e para pedir instruções. O centro de controle limitou-se a instruir o Varig 254 a proceder a uma curva para a esquerda, a fim de interceptar a radial 240 do VOR de Belém, e tentar um contato em HF. O centro não se deu conta de que se o 254 estivesse, simultaneamente, com proa 270 e na radial 90 da cidade, estaria vindo do extremo norte do Maranhão e do Oceano Atlântico, e não de Marabá. O piloto do RG-266, que conduzia a ponte, também não notou o absurdo da informação. Mesmo sem descobrir que o erro de origem era seu, de proa errada, Garcês notou a discrepância. Indagou de Belém como poderia, estando no rumo 270, e na radial 90 de Belém, interceptar a radial 240 da cidade. Nesse instante, o RG-266, que se encontrava nos procedimentos finais de descida, perdeu contato com o RG-254 e não pôde transmitir a pergunta ao centro. Garcês mandou Zilli chamar Belém em HF, na frequência 8.855 kHz. Continuo sem contato, informou o 254 a Belém. Devo estar com algum problema no sistema de rádio. Solicito permissão para prosseguir na descida. Belém nada perguntou sobre a pane. Desça para o nível 40, limitou-se a instruir. Ajuste altímetro para 1007 milibares. Prossiga visual para pouso, sem restrições, desde que aviste a cidade. Mas eu estou sem contato com o centro, com a aproximação e com a torre. Belém não deve ter ficado muito impressionado, pois limitou-se a responder, avistando a pista, você é o único tráfego conhecido. Pode prosseguir para pouso. Eram 6h20 da tarde. Pelo tempo de voo, Garcês deveria ter se dado conta de que Belém tinha de estar na sua cara. E, como isso não acontecia, reavaliado a navegação. Mas concluiu que o avião poderia estar com algum tipo de pane no porão eletroeletrônico, localizado sob a cabine de comando, e que essa pane seria a causadora da falha de comunicação. Optou por prosseguir no voo de descida, mantendo a proa 270. Tendo percebido que o avião começara a descer, Paulo Altieri achou que daria para assistir, do aeroporto, aos 15 minutos finais de Brasil x Chile. Ficou olhando pela janela, ansioso, procurando a Baía de Guajará e a cidade. Mas viu, logo adiante, apenas um rio de águas escuras, cheio de praias, diferente dos rios barrentos do estuário do Amazonas. No Maracanã, uma torcedora de Niterói, de nome Rosemary Barcelo da Silva, disparara um foguete da arquibancada. O Boeing acabara de completar os 48 minutos estimados para o total da viagem. Uma bola de fogo subiu das arquibancadas do estádio e caiu na área do Chile. O Varig 254 cruzara perpendicularmente o rio Xingu.
Na cabine de passageiros, as comissárias haviam recolhido as bandejas de lanche. Em vez de se dirigir ao seu lugar na parte traseira da aeronave, e ali aguardar o pouso, Jaqueline decidiu dar um pulo à cabine de comando para fumar um cigarro. Garcês não se importava com isso. Mas ela não quis ir sozinha. Foi até a colega Luciane, sentada lá na frente, e disse-lhe: Estou morrendo de vontade de fumar. Vou lá na cabine com o Garcês. Você vai comigo? Tá. Então vamos. Luciane pegou uma laranja. O lanche reservado à tripulação, naquela etapa, consistia unicamente em frutas, para chupar lá na frente. Já no cockpit, enquanto descascava a laranja com uma faquinha, Luciane percebeu que havia algo de anormal. Eu não estou avistando Belém, Garcês informava pelo rádio. Jaqueline sentara-se no jump seat, fumando. Luciane, de pé, escorava-se na porta do cockpit e olhava para fora. Também não via nada. Ou, melhor, via apenas uns quadradinhos de plantações, num terreno alagado, parecendo arrozais. Ela abaixou-se ao ouvido de Jaqueline e soprou-lhe: Não está com cara de Belém. Isso não tem nada a ver com Belém. As duas passaram a examinar a paisagem. Não havia cidade. Não havia nada. Apenas as tais plantações, cercadas de matas. E o avião estava muito baixo, no que parecia ser um procedimento de descida. De repente, Luciane sentiu-se uma intrusa, ali no cockpit, num momento em que o comandante parecia estar em dificuldades. Puxa, eu acho melhor a gente sair daqui, disse a Jaqueline. Não tem nada a ver a gente aqui, né? Jaqueline concordou, apagou o cigarro. As duas saíram. Será que está acontecendo alguma coisa? Jaqueline preocupava-se. Sei lá, Luciane pensou um pouco. Sei lá, repetiu. Não, não deve ser nada. Daqui a pouco eles acham, optou por tranquilizar a outra. Sei lá, de repente, desviou um pouco da rota. Engraçado, estou achando a paisagem diferente. Lá atrás, o superintendente Gadelha, do Ibama, comentava com Ruth Tavares, enquanto procurava Belém pela janela. Ruth, que até então nada notara de anormal, entretida na conversa com o chefe, começou a ficar nervosa. Na última fila, o engenheiro Epaminondas mudara da poltrona do corredor para a da janela. Passara a perscrutar o terreno abaixo. Estava cada vez mais intrigado. Depois da decolagem, notara o rio Tocantins do lado errado. Mais tarde, percebera que o sol não se punha à esquerda, como seria o caso numa rota sul-norte. E agora nada havia embaixo que indicasse estarem nas proximidades de Belém. E, surpreendentemente, o avião se preparava para pousar. Pousar aonde? Perguntou-se Epaminondas. Diversos outros passageiros estranhavam o fato de que, embora aparentemente estivessem pousando, não se via Belém. Nenhum sinal da cidade, da Bahia, do Delta. Nem das cidades próximas. Nada. Dea, que batia animado papo com Carlos Gomes desde a decolagem em Imperatriz, teve a atenção despertada pela conversa entre um homem e uma mulher, perto deles. Tratava-se de Marinês Coimbra, que dividia um conjunto de 3 assentos com a filha Bruna, naquele momento dormindo, e o oftalmologista João Roberto Matos. Embora fosse católica, Marinês rezava de acordo com as orientações de um guru. E os adeptos desse mestre tinham de orar, em horários específicos, voltados para cada um dos pontos cardeais. Por isso ela levava sempre consigo uma bússola de mão. Quando procurou o norte, para dar início às orações, Marinês viu que estava à sua direita. Não desconfiou de nada. Em seguida, ao rezar para o leste, precisou ficar de joelhos sobre o assento e virar-se para a cauda do Boeing. Depois rezou para o sul, que se encontrava à sua esquerda. Só quando foi rezar para o oeste é que descobriu que alguma coisa estava errada. O oeste encontrava-se exatamente na proa do avião. Como poderiam estar voando para o oeste? Ela se indagou, se iam de Marabá para Belém. Mostrou a bússola ao médico. Matos examinou a bússola, prendeu-a entre o polegar e o indicador da mão direita e moveu-a horizontalmente para um lado e para o outro.
Como, ao saírem de Marabá, ele já tinha achado esquisito o rumo tomado, concluiu que Marinês tinha razão. O avião não só decolara em direção ao oeste como prosseguia naquele rumo. Macaco velho na rota, que percorria todas as semanas, Matos espichou-se por sobre Marinês e Bruna e olhou para baixo, pela janela. A paisagem era totalmente desconhecida. Não viu Belém, nem a Bahia. Não viu o rio Tocantins, nem a linha de transmissão Tucuruí-Belém, da Eletronorte, que deveriam estar do lado esquerdo da aeronave. Muito menos viu a rodovia PA-150, estrada pavimentada que une Marabá a Belém, quase em linha reta, ficando portanto na vertical da rota de voo. Lembrou-se do sol, que teria de estar se pondo à esquerda. Nada. Espichou-se mais ainda, torceu o pescoço e tentou ver a paisagem à frente do avião. Pôde notar, no avermelhado da linha do horizonte, o sol começando a se pôr no prolongamento da proa. Tudo confirmando que voavam para oeste. Matos ficou imaginando se não seria um problema de tráfego aéreo, que teria obrigado o avião a fazer uma grande volta para chegar a Belém. Era uma hipótese não muito provável. Mas também não era provável um comandante errar a rota, muito menos num trecho tão simples como Marabá-Belém. Ainda mais à luz do dia e com tempo bom. Voltou a olhar para baixo e viu um rio. Sentiu-se altamente desconfortável ao ver que era um rio diferente daqueles próximos a Belém. Concluiu que precisava falar com uma das aeromoças a respeito de tantas coisas estranhas. Depois de sair do cockpit, as comissárias Jaqueline e Luciane haviam se dirigido à galei traseira, onde Flávia aguardava o pouso. Flávia, que, tal como Luciane, tinha pouquíssimo tempo de voo, já passara por 3 situações de emergência, todas em Electras da ponte aérea Rio-São Paulo. 2 haviam sido causadas por turbulências, numa delas, um passageiro se machucara ao bater com a cabeça no teto. Na terceira, os pilotos ficaram sem saber se o trem de pouso descera ou não, pois as luzes indicativas não se acenderam. Felizmente, a pane era das luzes e não do trem. Devido a esses incidentes desagradáveis e sucessivos, Flávia se considerava uma comissária azarada. Ao ouvir que o avião não conseguia avistar Belém, disse para Luciane: Eu sabia que um dia isso iria acontecer comigo. Tudo acontece comigo. Embora Jaqueline e Flávia, àquela altura, estivessem seriamente preocupadas, Luciane se mantinha tranquila, robotizada pelo treinamento recente. Em nenhum momento seus instrutores haviam mencionado a possibilidade de um avião perder-se em rota. Atingida a hora estimada para a aterragem em Belém, uma sensação de grande desconforto se apoderara de boa parte dos passageiros. A inquietação era geral. Roberto Regis percebera que havia algo errado. Ao olhar para baixo, via um único rio. Já viajara inúmeras vezes a Belém. Sabia que nos arredores da cidade era só água. Água por todos os lados. Tendo observado que o avião descera bastante, a engenheira Maria de Fátima estranhou não ver a Baía de Guajará. O mesmo ocorria com Liceia Melazo, que podia ver que o lugar onde o avião se encontrava nada tinha a ver com Belém. O garimpeiro José Gomes da Silva também achava esquisito estar vendo apenas mata, com o avião aproximando-se cada vez mais da terra. Nem só os passageiros olhavam para fora. No cockpit, o comandante examinava, intrigado, o solo à esquerda e à frente da aeronave, para ver se enxergava Belém. Do lugar onde presumia que se encontrava, não tinha como não ver a cidade. O sol começava a se pôr. As primeiras luzes já deviam estar acesas, refletindo-se nas águas da baía. Nada. Garcês olhou para o outro lado, através da janela do copiloto. Nada. Desconcertado, ajustou o radar meteorológico na função mapeamento e tentou localizar-se em relação ao terreno. À frente de Belém havia diversos acidentes geográficos relevantes, Ilha do Marajó, Rio Amazonas, etc., facilmente detectáveis pelo instrumento. Não viu nada disso na tela. Entretanto, ao invés de concluir que estava no local errado, julgou que as imagens estavam sendo mascaradas por algum tipo de interferência.
Depois que o PPVMK atingiu o ponto que seria o de destino, conforme programação feita em Marabá, o PMS começou a apresentar indicadores negativos de distância e de tempo. Garcês ainda se manteve no rumo do 170º por alguns minutos, na direção do que pensava ser o Oceano Atlântico, prolongamento natural da rota Marabá-Belém. Se encontrasse a linha do litoral, seria fácil achar a cidade. Mas, como voavam para oeste, evidentemente nada disso aconteceu. Frustrado pelo novo infortúnio, o PMS já acusava 30 milhas náuticas negativas e o litoral não surgia. Garcês executou uma curva de 180º e tomou o rumo inverso, 90º. Restava-lhe achar Belém visualmente, ou sintonizar alguma rádio comercial que facilitasse a localização. Não se deu conta do absurdo do novo rumo, oeste-leste. Não deu conhecimento da situação, e muito menos de suas dúvidas, ao Centro Belém, nem à coordenação Varig, coisas que podia fazer pelo HF. Continuou sem marcações dos auxílios de radionavegação. Completou a descida para o nível 40, 4.000 pés, do qual seria mais fácil observar detalhes do solo abaixo, aproveitando o resto da luz do dia. Reduziu a velocidade para 200 nós, 370 km por hora. Obediente aos comandos, o jato voava docilmente de volta ao rio Xingu, que sobrevoara minutos antes, tendo agora o sol na popa. À frente do nariz do Boeing, na linha do horizonte, era possível ver o sombreado da noite, que não demoraria a fechar-se sobre a imensidão da floresta.